Então, quando o meu corpo é lançado na horizontal, vou repetir aqui porque eu tinha me esquecido da gravação. Quando o meu corpo é lançado na horizontal, existe a tendência natural do movimento dele horizontal, que é por inércia, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, ok? Só que eu quero falar para vocês que todos os lançamentos que a gente vai trabalhar aqui, eles são livres de resistência do ar. Então não tem ar, não tem resistência. Portanto, sendo eles livres de resistência do ar, a tendência natural é que o corpo continue em inércia. Porém, existe gravidade e por isso no momento em que esse cara desgrudar daqui, a gravidade fará com que ele caia. E caia como? Queda livre. Caia conforme nós já estudamos através da aceleração da gravidade G. E quem cai, cai em movimento acelerado. Então, olha que demais. Esse cara tem uma tendência horizontal de movimento uniforme e uma queda, perdão, e uma tendência vertical de queda livre, que é um movimento uniformemente variado, um movimento acelerado. E aí eu te pergunto, ao lançar um corpo horizontalmente, ele quer seguir em frente e quer cair. Quem quer ir e quem quer cair faz o quê? As duas coisas ao mesmo tempo. E aí a resultante do meu movimento passa a ser essa. O meu corpo ele vai atingir um determinado local lá na frente, ok? Partindo de uma determinada altura, ele vai atingir um determinado alcance horizontal ou simplesmente alcance. E o que o vestibular vai perguntar para você, né, o que as questões vão perguntar para você, é justamente, dependendo dessa altura, qual é o alcance que esse cara permite? Quanto tempo ele demora, ele permanece no ar até cair? Com que velocidade ele toca o solo? Essas são as coisas que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, esse é o nosso lançamento horizontal, que é um movimento composto de dois movimentos. Um movimento horizontal e um movimento vertical. E essa tendência conjunta equivale ao movimento que nós estamos conhecendo como lançamento horizontal a todo instante. Alguma dúvida até aqui? No que é o movimento, em como que ele se compõe. Primeiro ano está aí? E aí, alguma dúvida? Não. Agora, meu querido, a brincadeira é, como que eu vou quantificar isso? Matematicamente, como funciona? Ô Simon, matematicamente, como que eu faço se eu tenho dois movimentos? Trato eles de forma independente. Isso é a chamada interdependência dos movimentos de Galileu. Né? Galileu disse que o movimento desse cara ir para frente não influencia no de queda e o de queda também não influencia nele ir para frente. Se você aplicou uma determinada velocidade horizontal, é ela quem vai garantir que ele atinja aquele alcance. É claro que combinados, né? Porque se você lançar com uma velocidade de uma alturinha ou de uma alturona, isso aí vai depender. Claro que vai depender, porque quanto mais alto, maior é o tempo que esse cara permanece no ar. E se maior é o tempo que ele permanece no ar, maior é o alcance que ele consegue alcançar. Só que isso vai depender, então, de um conjunto, a altura, velocidade, e como que eu faço para juntar isso aí? Bom, as minhas equações você já sabe. Se é um lançamento horizontal e ele é dividido em dois movimentos, eu tenho aqui o
movimento, aí não é lançamento, tá? Um movimento horizontal e um movimento vertical. O movimento vertical é um movimento de queda livre. E sendo ele um movimento de queda livre, é válido ou são válidas as equações de queda que você já conhece. Quais são as equações de queda que eu já conheço? H gt² sobre 2. Essa é uma linda, né? Se eu te dou a altura que esse cara cai, de cara eu já tenho o tempo que ele vai demorar para chegar no solo, de cara. Então, h gt² sobre 2 é uma delas. Velocidade, Vy, né? É gt. E tem aquela outra também, v² igual a 2gh. Se você buscar lá no seu caderno e nas aulas de queda livre, né, assim que a gente retornou às aulas, essas três equações estão lá no movimento vertical, que é um movimento de queda. Como eu tenho um movimento horizontal e um movimento vertical, a física nos pede a chamar tudo o que está acontecendo aqui na vertical de y. E, portanto, um movimento horizontal de x. E por isso que a velocidade inicial de lançamento, como ela é horizontal, porque eu lancei de forma horizontal, nós vamos chamar ela aqui de V0x ou Vox, né? Fica fácil da gente brincar, da gente relembrar. Então, quem é o Vox? É a velocidade inicial na direção x. Poxa, se você tem um movimento duplo, horizontal e vertical, eu preciso delimitar ele dentro de um plano cartesiano, né, x e y. Então, se eu estou chamando todo mundo aqui na vertical de y, eu vou chamar a galera na horizontal de x. Agora, bonitos, como o movimento horizontal é uniforme, só tem uma equação para trabalhar com o movimento uniforme. É o Deus vê tudo, é a velocidade média, distância sobre tempo. Então, a gente vai escrever velocidade, só que olha que diferente. Vou chamar agora de Vox, porque é na horizontal. Distância, olha que legal, a distância horizontal que ela caminha, agora a gente está chamando de alcance, dividido pelo tempo. Só tem uma equação no movimento horizontal. Então, dessa forma, suponha num exemplo em que esse cara aqui seja lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo horizontalmente, ok? Tranquilo? De uma altura de 80 metros. E o cara pergunta para você, quanto tempo esse cara permanece no ar? Né? E qual é o alcance que essa pedra, esse corpo, vai atingir do outro lado? Olha que legal, como é um lançamento livre de resistência do ar, a massa e a forma do corpo não me importam, ok? Eu preciso ficar tranquilo mesmo, porque no ensino médio, na escola, no vestibular, é a única forma que você tem de trabalhar. É com o lançamento livre da resistência do ar, ok? E aí, puxando aqui, ó, asterisco número 1, H 5t ao quadrado. Por favor, lembra que G vale 10 aqui na Terra e G sobre 2, 10 sobre 2, 5. Simplificando GT² sobre 2 só para H igual a 5t ao quadrado. A altura é 80, que dividido por 5 dá 16, e raiz quadrada de 16, 4 segundos, ok? Então, este cara sendo lançado de uma altura de 80 metros, demora 4 segundos para cair no chão. E sabe o que é o maior barato? Não importa se eu pegar o pincel e soltar ele de 80 metros, ou lançar ele na horizontal de 80 metros, ele vai demorar os mesmos 4 segundos, porque se não há resistência do ar, a equação para a queda de todo o corpo é hgt² sobre 2. Não importa se está caindo assim ou se foi lançado na horizontal. O movimento de queda é um só quando não tem resistência do ar, ok?
Dessa maneira, então, galerinha, 4 segundos é o tempo que ele demorou para cair, top, até o final. E com esse tempo e com a velocidade, é possível encontrar o alcance. Multiplicando o cruzado, alcance vezes 1, vox vezes tempo, nós temos o famoso Deus vê tudo, que a gente estava brincando em sala de aula, né? Distância é velocidade vezes tempo. Só que agora a gente não está trabalhando com distância vertical, e sim distância horizontal. E o que diz o lançamento segundo Isaac Newton? Enquanto essa pedra cai, ela caminha para frente com velocidade constante. Sabe como foi feito esse experimento, moçada? Com um jogo de luzes. Se você pegar aqui em cima e colocar uma luz aqui para cima, vai perceber que essa bola aqui, ó, à medida que ela vai caindo, vou desenhar algumas aqui para você entender, à medida que ela vai caindo, você concorda que ela forma uma sombra aqui no chão? Então é como se eu tivesse isso aqui, ó, a minha bola em cima e a sombra embaixo. À medida que a minha bola vai caindo, a sombra acompanha ela. Acontece que essa sombra se moveu com velocidade constante, provando que o movimento é duplo. A sombra na parede de quem cai é acelerada, a sombra no chão de quem caminha para a direita é constante, ok? Então nós temos aqui um alcance para esse exemplo, para esse exercício de Vox, que é 10, e o tempo que a gente calculou, que é 4. Um alcance total de 40 metros. O lançamento horizontal é esse cara que vai te dar um pouquinho mais de trabalho com as equações, mas cá para nós, né? É só a junção do que a gente viu no primeiro bimestre, né? O que a gente tem visto nesse primeiro bimestre aí, que é as equações de queda livre e a equação do movimento uniforme. Então, uma junção dos dois para a gente trabalhar com o lançamento horizontal. Legal é que, com altura e com Vox, eu consigo calcular qualquer coisa mediante o nosso lançamento horizontal. Ok? Copia aí, por favor. Simon, Eu. a Carla pediu para avisar que a internet dela caiu. Tá joia. Manda um joinha para ela aí. Topperson, se puder apagar, você me dá um helps aí, tá? Esse desenho é um pouco mais enjoadinho de fazer, talvez demore um pouquinho. Não sei também se vocês gostam de copiar depois, né? Me fala se tem alguma dúvida. Na segunda fórmula, Simon, o 10 é da gravidade ou do metros por segundo? Metros por Isso. segundo. É o Vox aqui, né? Nossa, V0x? sim. Isso, está aqui em cima, tá bom? E a velocidade inicial na direção horizontal, o x, que eu coloquei para você como 10. Exemplo meu. Ok, obrigado. E aí, às vezes a galera pergunta, sempre 10? Não, claro que não.
Aí, às vezes, a galera pergunta assim, Simon, mas qual é a diferença, então, em termos de velocidade desse lançamento horizontal e da queda livre, que você só abandona o corpo e o corpo cai? Tem uma diferença muito grande mesmo. Tem como apagar? Ou alguém ainda copiando? Se tiver copiando, tem problema não, eu espero. Alguém copiando quer manifestar ou partiu? Olha a diferença. Quando se tem um movimento de queda livre, queda, ok? E aqui o lançamento horizontal. Não sei se você concorda comigo, mas em ambos, a velocidade inicial em y, ou seja, a velocidade inicial para baixo, é zero, né? Porque na queda eu abandono. Então, velocidade inicial para baixo é zero. E ele começa a cair. Correto? Quando ele chega aqui embaixo, ele tem uma velocidade, né? Que a gente tem chamado o tempo todo de VY, a V final. Topzera? Aí eu vou demarcar aqui para você o chão, né? O mesmo solo ali, tranquilo? E aí eu digo para você, se eu pegar esse cara aqui e lançar ele para frente, com velocidade inicial em x, do mesmo jeito a velocidade inicial para baixo é zero na vertical, porque ninguém lançou ele para baixo, você lançou ele para frente, para a direita, e com isso ele vai cair. O problema é que quando ele chega aqui embaixo, no lançamento horizontal, ele vai apresentar duas velocidades, moçada. Tem a velocidade pela inércia, não sei se você entendeu o que eu disse no exemplo anterior, mas e no desenho anterior, quando eu lanço esse cara na horizontal, o movimento horizontal, o movimento para frente é uniforme. O que significa isso? À medida que esse corpo cai, a velocidade que leva ele para frente é constante. Logo, ele tende a chegar aqui no chão, como é livre de resistência do ar, com a mesma Vox que você lançou lá em cima. Só que enquanto ele cai, aí tenta fazer os dois vetores iguais, tá? Vox aqui e Vox lá. Só que quando ele cai, ele não ganha velocidade vertical. Acabei de provar aqui do lado que todo corpo que cai chega aqui embaixo com velocidade vertical. E eu vou dizer para você que se eu soltei os dois da mesma altura, mesmo que esse eu tenha soltado e esse eu tenha lançado na horizontal, o tempo que eles demoram para cair é o mesmo, porque o tempo é função de hgt ao quadrado sobre 2. Se a altura é a mesma, olha que louco isso, né? Ah, mas o dali você está jogando para frente, não tem problema. A única coisa que essa velocidade horizontal dá para esse cara, que não dá para esse aqui, é um alcance. A única coisa, né? Esse cara aqui não tem Vox, não tem velocidade horizontal. O que acontece com ele? Cai. Esse cara tem Vox, então ele cai, mas também caminha para a direita. Só que quem deu esse caminhar para a direita dele é a velocidade horizontal inicial, a Vox. Então eu afirmo para você que o tempo dos dois, chamando esse carinha aqui de carinha 1 e chamando esse carinha de carinha 2, eu posso afirmar para você que se a altura é igual, o tempo é igual.
E se o tempo que demora para chegar no chão é igual, a velocidade final dos dois também é igual. Oh, mas a velocidade não é vegetal ou vedita, né? V igual a G vezes T? Sim, se a gravidade é constante e o tempo de queda é constante, eu vou afirmar para você que esse cara chega aqui embaixo com a mesma VY do exemplo ao lado, a mesma velocidade. Só que, padrinho, a pergunta para você é a seguinte: o tempo que os dois demoram para chegar no chão é igual? É claro, porque a altura é a mesma. Mas e a velocidade final, a velocidade resultante com que ele toca o solo? Elas são iguais? Aí você vai dizer, não. Por que não? Porque esse doidão aqui chamado de 1 da queda livre atinge o chão com apenas uma velocidade, a VY, ok? Já o doidão 2, que foi lançado na horizontal, atinge o chão com duas velocidades, a VY e a VX, a Vox, ok? Portanto, ele tem uma resultante. E a resultante, meu querido, é a resultante vetorial, que você já aprendeu a calcular, né? Pelo teorema de Pitágoras. Mano, uma diagonal, uma resultante, é sempre maior do que os seus catetos, é sempre maior do que os lados. Se esse lado aqui é VY, que é igual a esse lado aqui, a resultante aqui em azul é maior do que VY. Por isso, a resultante aqui em azul é maior do que a resultante da queda livre. Então, se você chamar essa velocidade aqui de V1 e se eu chamar esse cara aqui de V2, com certeza a velocidade final de 2 é maior do que a velocidade 1, porque ali ele bate com duas, enquanto aqui ele bate com uma só. Ok? Então, mesmo que tem um exemplo curioso aí de vestibular, que era o cara segurando uma bala, né, de revólver e o outro do lado com uma bala no revólver, né? Ao passo de 1, 2, 3 e soltar, um ia atirar a bala e o outro ia soltar. Então eu teria uma bala caindo de revólver e a outra sendo lançada, atirada nesse formato aqui. O experimento no vácuo nos mostra exatamente isso aqui. Mesmo que você atire, você fala, mas aí a bala vai longe, ela vai demorar a cair. Não vai, porque o tempo que ela demora para cair, para descair, né, e bater no chão, depende da altura que o revólver estava do solo. Não depende da velocidade, da aceleração com que a bala foi lançada no momento do tiro, ok? Então a tendência é, enquanto a bala na sua mão descia, caía, tocava o solo, a bala do revólver também descia, caía e em algum lugar tocava o solo no experimento feito no vácuo, ok? É assim que vai funcionar, né? Não tem como a gente ir contra as nossas equações que mostram isso. Aí faz o experimento, também demonstra isso. Então, abandonar e lançar em horizontal de uma mesma altura me garante o mesmo tempo, ok? O mesmo tempo. A única coisa que eu estou mostrando para você é que as velocidades têm que ser diferentes no final do processo. Copiou? Dúvidas? Dúvidas? Pode apagar? Pode.
Você que está de bobeira aí, página 66 da sua apostila número 1, página 66, por favor. Na página 66, dá uma lida, por favor, e uma resolvida na questão 12. Se tiver com vergonha, manda o gabarito no chat aí, por favor. Sobre a sua colocação. Ou libera seu áudio e fala pra gente aí. Número 12. Okay? Oi? Repete aí, por favor. Não, eu ia perguntar o número, mas aí já falou. Página 66, número 12. Confere aí e vê o que você acha. E aí, o que vocês acham que é a resposta da 12? A. Ó, a galera tá colocando aí em uma certa quantidade aí D ou A. Por mais que seja difícil acreditar, se não tem resistência do ar, com alturas iguais, os tempos necessariamente são iguais. Necessariamente são iguais. Então, o tempo é a primeira coisa que você tem que observar. Não importa se foi lançado horizontalmente ou queda livre, né? Se foram abandonados, e assim são, né? Porque mesmo a esfera P que foi lançada horizontalmente para a esquerda, ela foi abandonada verticalmente, ela foi lançada para o lado e não para baixo. Então, se são lançados de uma mesma altura, o tempo é igual. O que me deixa aí letra B e letra D. Só que a gente discutiu no quadro anterior, que eu acabei de apagar, que não tem como as velocidades serem iguais, porque a partícula Q de queijo chega no chão com uma velocidade só, Vy. Já a partícula P de peijo desce e atinge o solo com duas velocidades, Vy e Vx. Dessa forma, P tem duas velocidades, o que resulta numa grandona, e Q tem uma só velocidade. Por isso, a velocidade final de P é maior que a de
que. Por isso, letra D de dado. Perfeito? Show de bola? Há alguma dúvida a mais nesse tipo de colocação? Daqui a pouco a gente volta com as questões de matemática, tá bom? Não se esqueça, reposição, tá bom, moçada? Hoje nós temos aula, eu esqueci o horário que foi semana passada, mas é no mesmo horário, tá? Daqui a pouco vai chegar o convitinho para vocês. E ela também será gravada, tá? A gente vai tentar fazer algumas resoluções de exercício nela, né? Prometo que eu não vou dar matéria nova específica nela não, tá bom? A gente vai fazer resoluções de exercício da apostila sobre essas equações que a gente acabou de ver para fixar o nosso conteúdo. Vou corrigir algumas questões aqui, tá bom? Beijos.